Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós precisamos olhar o exemplo dos discípulos de Jesus, entendermos a realidade que eles estavam e talvez termos a mesma atitude, o mesmo compromisso diante do chamado recebido. Quando nós lemos essa passagem em Mateus 4, tanto o chamado de Pedro e André como de outros, nós vemos a mesma postura, a mesma atitude. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. O que a gente observa? Eles pensaram sobre o assunto? Não. Eles simplesmente, ao ouvir o chamado, aquilo que Jesus estava lhes oferecendo, eles simplesmente largaram tudo e seguiram a Jesus. Será que nós temos tomado a mesma atitude ou o que temos é nos mantido presos às coisas desta vida, olhando para trás e não seguindo em frente? Será que entendemos que o que significa seguir a Jesus? Porque se não tivermos entendendo, nós nos tornamos meros religiosos. Atendemos à nossa expectativa espiritual, mas não expressamos de fato todo aquele que seja o querer e a vontade do Pai para as nossas vidas. Esses homens largaram tudo. Pessoas como nós tinham sustento, tinham com que viver, do que se cuidar. Por que fizeram? Porque viram o Messias. Será que nós vimos o Messias? Será que nós temos crido naquele que foi enviado pelo Pai para nos salvar, resgatar, nos fazer um novo ser? Ou o que nós temos visto é um Jesus legal? E achamos que estamos seguindo porque simplesmente cremos em algumas coisas ou acreditamos em algumas coisas, mas não agimos por fé segundo as promessas. Nós temos que entender a realidade destas pessoas, porque elas não tinham outra esperança, não outra expectativa. Eles queriam o Messias. E nós queremos? Porque é isto que irá determinar a nossa realidade. Nós somos chamados para viver o reino de Deus, para viver a vontade do Pai. Nós precisamos conhecer dessa vontade, conhecer a sua obra redentora, compreender o que Cristo fez por nós, compreendermos toda a vontade de Deus e caminharmos na direção dessa vontade, comprometidos com o nosso Senhor, largando tudo, não colocando o coração em outra coisa que não seja na eternidade, que seja naquilo que é a expressão do que Cristo ensina. Conhecer o ensino de Jesus, abandonar toda a religiosidade, vivermos a plenitude do reino, é o que somos chamados para viver. Viver o reino de Deus na terra, segundo os valores eternos. Mas para isso, precisamos entender que Cristo, por meio da sua oferta, ele trouxe o perdão. Na ressurreição, a remissão, a nossa justificação. Nós recebemos a salvação, a reconciliação de Deus, mediante o que Cristo fez. Nós somos feito um novo ser, uma nova criatura, nascemos do Espírito, nós recebemos um novo coração, um coração segundo Cristo, mesmo coração, mesmo tipo de coração. Somos feitos à imagem de Cristo. Nós recebemos da natureza de Deus, da vida de Deus. Somos colocados na presença de Deus. Estamos na presença de Deus, não por mérito, não por condição nossa, por fazermos algo bom, mas graça revelada, misericórdia expressa de forma plena e total. Para quê? Para revelarmos o reino, revelarmos nosso Deus ao mundo. Nós temos que entender que nós estamos colocados na onde Deus nos quer. Não se trata, portanto, da onde a gente vai chegar, mas de onde a gente está, para que, entendendo aonde nós estamos, a gente possa fazer a jornada de santificação, não para alcançar alguma coisa, não para alcançar a favor de Deus, mas para revelar nosso Deus ao mundo. Mas isto é expresso no compromisso que temos com Cristo de querer conhecer, compreender
e querer andar na vontade. Por isso, precisamos ver o que essas pessoas viram. O nosso compromisso deve ser fundamentado na o que nós vemos da eternidade, do que Cristo representa, do que Ele nos traz. Não outra coisa. O exemplo, modelo de Pedro, André e dos demais discípulos não é diferente. Mateus, nós vemos e podemos observar na própria leitura do Evangelho. Se trata disso. Jesus chamou, ele simplesmente largou tudo e foi. É isso que a gente precisa fazer. Viver na plenitude, mesmo que a gente não tenha todo o entendimento, nos comprometer em querer, em buscar e em conhecer a vontade de Deus. Que a gente possa ter esse entendimento e viver essa plenitude, honrando e glorificando o Senhor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.